bom te ter aqui no Abfinencast, o videocast que celebra os 40 anos da Associação Brasileira de Química Fina, Biotecnologia e suas especialidades. Eu sou a Juliana Matos e eu estou conduzindo as histórias inspiradoras das associadas à Bifina. E hoje é a vez de conhecermos a trajetória do IVB, o Instituto Vital Brasil, associado à Abfina há 13 anos. Quem vai nos apresentar a essa história é o Dr. Luiz Eduardo Ribeiro da Cunha, diretor científico do IVB. Doutor Luiz Eduardo, em nome da Abfina, muito obrigada a sua disponibilidade em estar com a gente. Olá, Juliana. Eu que agradeço o convite, muito satisfeito em participar desse momento, principalmente comemorando 40 anos de Abfina, né? Uma associação tão importante para o país e para o mundo, né? Como uma instituição que agrega associados de importância magnífica para a saúde pública. A gente grava esse videocast de maneira online, então, para alinhar a expectativa, eu estou em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e o doutor Luiz Eduardo está em Niterói. Por isso, a gente já avisa que qualquer tipo de oscilação de internet que ocorrer ao longo desse bate-papo, você já sabe o motivo. Doutor, para a gente começar, vamos contar um pouquinho da origem do IVB, do Instituto Vital Brasil, e como é a atuação do Instituto dentro do setor de Química Fina. A história do Instituto Vital Brasil é uma história belíssima. Nós somos uma instituição centenária, né? Nós estamos fazendo 106 anos esse ano, dia 3 de junho, e essa história se confunde com a história do Instituto Butantan, porque todos os dois institutos foram fundados pelos grandes cientistas Vital Brasil Mineiro da Campanha, né? Todos conhecem, já é herói da pátria, já teve em cédula, né? Em selo, e é um cientista renomado, com homenagens no mundo inteiro. Ele funda o Instituto Butantan no final do século XIX para o século XX e depois, em 1918, por problemas políticos lá de São Paulo, ele aposenta e vem para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, especificamente estado do Rio de Janeiro, que naquela época, em 1919, Niterói era a capital do estado. Então, ele vem fundar aqui, em Niterói, com a ajuda do governo do estado. Até eu falo que ela certamente foi a primeira parceria público-privada. Ele ganha essa fazenda aqui, que é a Fazenda do Olaria, para instalar um laboratório. Tá? E já leva o nome dele, Instituto Vital Brasil, e a parceria que ele tinha com o governo do estado, à época, era realizar alguns exames clínicos que precisava para a questão da saúde, e principalmente a produção de soros e vacina antirrábica. A vacina antirrábica tinha que ser dada onde era produzida. Então, uma tradição que perpetuou até nos anos 90, tomar vacina aqui no Vital Brasil. Então, é uma instituição centenária que teve essa origem com esse grande cientista e foi uma empresa privada até 1957. Ele morre em 1950 e em 55 há uma intervenção e em 57 o governo do estado compra as ações dessa empresa. Era uma sociedade anônima e continua uma empresa pública, né? Vinculada à Secretaria Estadual de Saúde. O governo tem 99,6% das ações. O 0,4% que ficou, as ações ficaram na mão da família, a família Vital Brasil, principalmente para manter essa tradição, esse compromisso que eu falo que é vício de origem, o nosso compromisso com a saúde pública, o compromisso com o interesse público e o compromisso nos desafios que o país tem e devem ser combatidos, né, e perseguidos, estudados e pesquisados, dos problemas nossos de saúde pública. Então, a história do Instituto Vital Brasil se mistura com a história de saúde pública do Brasil. É uma das poucas centenárias, né? No Brasil, a gente tem a sorte de termos várias instituições públicas centenárias, né? Fiocruz, Butantan, Ezequiel Dias, Vital Brasil, Emílio Guild, lá no Pará. Então, é com muito orgulho que a gente tem essa história bem
visceral, né? Até hoje a instituição preza pelas questões de saúde pública e principalmente pela qualidade e segurança e eficácia dos seus produtos. Perfeito. Bom, já sabemos então a origem do IVB. Agora a gente quer saber, e a sua chegada no IVB, doutor Luiz Eduardo? Como foi? A outra característica do Instituto Vital Brasil é formar recursos humanos. Eu entrei aqui como iniciação científica em 1980, há pouco tempo atrás, só há 46 anos atrás, como iniciação científica, como aprendiz mesmo. E de lá para cá, concluí a faculdade, o mestrado e o doutorado. Eu tenho um doutorado em medicina tropical pela Fiocruz, mas a minha casa, onde eu aprendi e continuo aprendendo, é o Instituto Vital Brasil. Por quê? Porque é uma característica dessa instituição, multiplicar conhecimento. A gente tem uma atividade de divulgação científica muito grande. A gente, o número de estagiários, de pessoas que passam por aqui para serem treinadas, é muito grande. E eu tenho muito orgulho, e não sou o único que fez essa trajetória. Tem muitos que fizeram, vários exemplos aqui, vários já se aposentaram, mas é uma instituição que preza pela educação de jovens, né? E, no meu caso, jovem cientista, à época, isso na década de 80, né? Quer dizer, a visão já era essa. E tem ainda muito convênio com universidades. Então, a gente tem uma relação com estudantes e com a academia muito grande. Isso, sem dúvida nenhuma, faz renovar as questões de pesquisa, o interesse, e o estagiário, né, o menor aprendiz ou iniciação científica, ele está sempre provocando novas atividades. Então, é uma energia que a gente tem renovada aqui com essa política de formar recursos humanos. E eu tenho muito orgulho. Minha trajetória começou como iniciação científica, depois eu virei departamento de microbiologia, departamento de soro, diretor industrial, diretor científico, vice-presidente. Então, a minha trajetória profissional toda foi aqui com muito orgulho, tenho muito orgulho disso. Qual que é a sua formação, doutor Luiz? Sou médico veterinário, formado aqui na UF, fiz mestrado na Escola Superior de Guerra e doutorado em medicina tropical na Fiocruz. E algumas especializações aí também. Perfeito, e fiquei curiosa, na época que você chegou até o Instituto, qual que era a sua pesquisa? O que que você estava estudando? Porque quem faz medicina veterinária acaba indo para um ramo de pet, ou vai cuidar de É, boi, de vaca, principalmente num país como o nosso, que é do agro. a pergunta, hein, Juliana, a tua pergunta é muito interessante, que eu já parei para pensar várias vezes como é que eu caí aqui. Mas, voltando um pouquinho, antes da faculdade de veterinária, de medicina veterinária, eu fiz curso técnico agropecuário em Viçosa, em Florestal, que pertencia a Viçosa. E lá tinha um curso muito importante de tecnologia de leite. Então, eu adorava tecnologia de leite. Então, eu fui para a veterinária para fazer tecnologia de leite. Adorava tecnologia. E o Que Instituto legal. Vital Brasil é em frente à faculdade, né, aqui Ah, em tá. Niterói. Inclusive, o terreno da faculdade, em 1938, foi doado pelo cientista Vital Brasil para fundar a faculdade. Então, já a origem da faculdade hoje é a Universidade Federal Fluminense, mas na época era uma faculdade privada também. Mas entrei para lá, né, com esse intuito de continuar na questão E depois, vindo para o Vital Brasil, eu trabalhei com fermentação bacteriana. E nada mais o queijo é uma fermentação bacteriana. Então, o meu link foi com relação a essa biotecnologia que envolvia alimentos, que acabei ficando na biotecnologia de medicamentos, né? Mas foi esse link que me fez estar no IVB. Perfeito. Bom, já que você comentou que o Instituto Vital Brasil faz parte da história da saúde pública brasileira, quando você chega na década de 80, quais eram os principais desafios sanitários
que o Brasil estava vivendo naquela época? Essa década de 80 ela é muito marcante, principalmente por conta da AIDS, né? De todo o surgimento, popularização. Mas quais outros, digamos, marcos históricos daquela época você pode citar aqui para a gente? Excelente pergunta. Na década de 80, quando eu entrei aqui, a predominância de produção no Instituto Vital Brasil e nos outros institutos também, a Fundação Ezequiel Dias, o Butantan menos, mas a Fundação Ezequiel Dias e a Fiocruz também, era o predomínio da central de medicamentos, a SEMI. A SEMI tinha uma política de produção muito forte com os laboratórios públicos. Ela mandava tanta matéria-prima, material de embalagem, mandava todos os insumos. A fábrica que produzia 40 tipos de medicamentos diferentes, com pelo menos umas 5 formas diferentes, né? Era um movimento assim monstruoso. E a produção de soros, né, e vacinas, tínhamos vacinas veterinárias também à época, carbono cromático, sintomático, pastorela, e tínhamos vacina antirrábica humana e os soros antiofídicos e antitetânicos, antirrábicos, que sempre foram os principais produtos do Vital Brasil. Mas nessa década de 80, a produção de soro era mínima, era tipo 4 mil ampolas, 5 mil ampolas por ano, tanto da nossa, quanto do Butantan, quanto da Fundação Ezequiel Dias. 90% da produção dos imunobiológicos, do soro, era feito pela Sintex, uma multinacional, que dominava a produção de biológicos. E a Sintex teve um problema numa vacina, a vacina de tetânica, e ela resolveu sair do país. E na década de 80 a gente teve, né, a falta de soro. Então, essa crise do soro, que foi início de 80, o governo federal, aí que começou o Programa Nacional de Autossuficiência Imunobiológica. Eu comecei nessa origem, o Ministério formou grupos de trabalho e tal, para a gente conseguir reverter essa situação gravíssima por falta de soros específicos. Porque os soros antiofídicos, eles não podem ser importados, ninguém fabrica fora do país. Então, se a gente não fabricar, não tem de onde comprar. Né? Então, é uma questão estratégica, uma questão de segurança nacional, na minha opinião. E a política nessa época foi muito forte para que a gente voltasse a produzir soro, foi o que aconteceu, né? Mas principalmente, você falou também da AIDS, a gente também, já no início da década de 90, a gente entrou na produção do AZT também aqui no Vital Brasil, né? Foi um dos primeiros a produzir, e sempre em associação com uma empresa privada, né? À época, e com a universidade, a UFRJ participou desse desenvolvimento, foi importante também. E a gente sempre também, na década de 80 foi um ano muito difícil, tinha financiamento do governo, mas tinha uma inflação muito alta, e o recurso que vinha para a gente não podia aplicar, então você ficava correndo atrás o preço subindo, o dinheiro desvalorizando, e era uma corrida incrível para você conseguir comprar uma autoclave, comprar um equipamento, modificar uma área de produção, era muito difícil, mas foi uma batalha vitoriosa. Até a gente fala que o nosso castigo foi conseguir produzir soro suficiente para o país. E depois o Ministério deu uma recuada, né? Já tem soro, então agora cada um por si. Mas não é bem assim, né? A gente precisa, como é um produto bastante caro e bastante trabalhoso para ser feito, tanto que várias empresas, só a empresa pública que está fazendo. Você vê que o interesse não é tão grande, né? Porque é um risco muito grande, é um produto muito específico, só tem um cliente, que é o Ministério da Saúde, e é distribuído gratuitamente para a população. Quer dizer, é uma produção bastante complexa. Mas nesses marcos do Vital Brasil, além do AZT, eu cito algumas PDPs também que nós tivemos. Legal. Mesilato de imatinib e ribastigmina, são produtos que a gente forneceu muito para o Ministério. E no começo do ano 2000, a gente começou a desenvolver o soro antilatrodético, que é o único no mundo, e também a gente, na época do Covid, a gente fez um soro anti-Covid também, e a gente só não conseguiu concluir a pesquisa por problema de animais, de estudo pré-clínico. A gente não tinha animais sensíveis ao Covid, né, ao SARS-CoV-2, e tivemos uma dificuldade. E todos os animais
que tinham era para testar vacina. O soro era quando sobrava animal. Mas chegamos a patentear o soro, não para ficar rico, nada disso, era para garantir que o país pudesse produzir, né? E era uma estratégia muito interessante, a gente envolveu tanto a UFRJ quanto a Fiocruz, a FAPERJ bancou esse estudo, foi um estudo fantástico. Para mim, nessa vida toda minha profissional, esse desenvolvimento do soro anti-Covid foi o melhor de todos, porque eu vi a união das instituições públicas dedicada 100%, sabe? Vamos resolver esse problema. Era um braço de 4 estratégias, que era medicamentos, né, teste, soros, e tinha um outro braço que eu não lembro agora, acho que era diagnóstico também, para a gente combater, ajudar a controlar aquela pandemia que estava, né, ceifando vidas. Mas o soro funcionou in vitro e em vivo. A gente conseguiu alguns resultados, mas não conseguimos passar para a fase 3, né, para a fase 2, que seria a fase da estudo clínico, mas foi um desenvolvimento muito legal. E hoje, a gente, em parceria com a Unesp, Botucatu, a gente está desenvolvendo soro antiapílico. Desde Legal. 2015 que a gente está desenvolvendo esse soro, já conseguimos, essa semana, a aprovação do Ministério para que a gente faça a fase 3, vai envolver em torno de 150 pacientes, já fizemos com 20 pacientes, agora estão passando para 150 pacientes. Um soro também, que a demanda é pouca, mas quando precisa ele tem que estar presente, porque senão a pessoa morre. Então, um outro desenvolvimento muito bom, muito interessante, multicêntrico e multidisciplinar. Então, o Instituto está sempre desenvolvendo alguma coisa nova, está sempre procurando novos caminhos e novos jeitos de fazer medicamento, né, nesse país que as estruturas são muito complexas, né? Mas, enfim, a gente vai tentando. Exatamente. E o doutor até comentou da parte da pandemia de ter um interesse coletivo para Isso. tentar resolver. E isso prova que quando realmente todo mundo se une, e até fazer uma correlação com o trabalho da Bifina, né, de ser uma associação, de ter empresas associadas, é tudo para um bem maior, de um interesse maior, e para isso, para facilitar, né, todo o processo. Então, realmente precisa ter o coletivo envolvido. Juliana, foi um negócio impressionante. A Covid começou em dezembro de 2020, em março de 2021, a gente já estava imunizando o cavalo, porque a doutora Leda Castilho, da UFRJ, já tinha proteína, a gente já tinha o cavalo, o doutor Gesso Lima, da FAPERJ, já tinha feito um programa de recurso financeiro para bancar isso tudo. O Tanuri, que infelizmente faleceu esse ano, na UFRJ, o Herbert na Fiocruz, quer dizer, a gente teve o Marcelo na Fiocruz também, a gente teve uma combinação de instituições e de pesquisadores. Foi a primeira vez que eu vi que ninguém estava preocupado com paper, ninguém estava preocupado com o que vai acontecer, estava preocupado em resolver uma questão de saúde pública. Eu me senti muito bem, na época era muito difícil trabalhar, porque a gente tinha que sair de Niterói para ir até Cachoeira de Macacu imunizar cavalo, não tinha um posto de gasolina aberto, não tinha um restaurante. Quando você chegava em casa, você era pulverizado com álcool iodado para entrar dentro de casa. E eu, como gordo, hipertenso, eu achei que eu ia morrer também. Eu falei, eu vou morrer nessa brincadeira. Mas foi, assim, um momento, na minha opinião, e nos meus 46 anos de trabalho em biotecnologia, foi para mim o marcante, foi o mais impressionante que eu vivi, e agradeço por ter vivido e em boa companhia, né? Que só tinha boa gente ao redor. Com certeza, porque eu imagino que o aprendizado foi bem grande eu gosto de conhecer todos esses bastidores, e isso é muito legal a gente levar a conhecimento público, porque aqui eu estou como jornalista, representando a Bifina, mas eu também sou da sociedade, e represento o interesse público. E muitas vezes a gente se questiona, né, doutor Luiz, por que alguns processos são tão demorados. E no caso do Covid, teve gente sim que falou que estava demorado, mas foi muito rápido em relação a tudo que a gente já passou. E aí, para mim, tá aí a justificativa, né? De Foi realmente muito rápido.
Todo Foi mundo muito rápido. unido para E isso acontecer. eu esqueci de falar da Anvisa. Nós tivemos um apoio assim, incondicional da Anvisa, parlatórios rapidamente agendados para que a gente discutisse todas as possibilidades. Foi assim, absurdamente rápido. E aí, só completando, nós conseguimos ajudar também a Argentina, o Chile, a Bolívia, a Costa Rica e a Colômbia na produção também de soros e dar um suporte. Infelizmente, o desafio era muito grande para soro, né? A vacina tinha um contexto menos difícil e uma ação que era prioritária, que era que ia resolver mesmo contenção da pandemia. O soro, a gente estava numa estratégia de tratar os doentes, né? Então, era uma fase mais complexa, que envolvia vários estudos que a gente teve dificuldade, não tinha laboratório NB4, não tinha animal, o negócio foi bastante... Mas conseguimos chegar num produto, conseguimos chegar, me sentir realizado, sinceramente. Imagino, doutor. Bom, estamos em 2026 e, por mais que seja um passado tão recente, por incrível que pareça, já faz 6 anos que a pandemia, né, aconteceu, que todas as nossas vidas foram impactadas, mudadas. A gente pôde perceber, principalmente no meu caso, né, dessa geração, porque eu nasci no final da década de 80, então eu não peguei o boom da AIDS, né, que foi estrondoso também. Mas agora a pandemia foi muito marcante para mim por conta de entender o valor da ciência mesmo nesse processo. E todas as pessoas com quem eu já conversei no Abfinencast, eu só agradeço por existirem cientistas como vocês, é, interessados no avanço da saúde pública, porque nós somos impactados, a gente ganha esperança, saúde para poder viver mais tempo. E aí eu quero entender de agora, né, nesse atual momento, como que você enxerga o status brasileiro na produção dos insumos, né, das IFAs? Esse é um problema muito sério no país, né? Porque a gente não consegue produzir nem 9%, né? Nossa, é Hoje parece que baixíssimo. está em 6%, e se chegar a 9%, o pessoal já está comemorando. Mas é um problema muito sério. A Bifina tem um papel super importante na condução desse desafio. Né? Na questão de produção de medicamentos, por exemplo, no caso do soro, a gente produz a IFA, não tem como né, imunizar cavalo e obter os anticorpos Tem aí. produção de IFA, cara. Mas os outros medicamentos e reagentes e tudo que envolve a produção de medicamento, a gente está muito dependente. A gente viu isso na pandemia, a dependência de máscara, de respirador, um negócio Sim. absurdo. E houve um movimento, mas o Brasil, infelizmente, o brasileiro e os governos esquecem rapidamente dos problemas. Né? A questão de laboratório NB4, houve uma prioridade na construção desses laboratórios, mas a manutenção desse laboratório é muito cara. Espero que a gente continue mantendo esse laboratório, porque a gente sabe que vai ter outra pandemia, a gente não sabe nem quando. O que não sabe é quando, mas Sim. que certamente vai ter, vai. Demore. Não, esperamos, mas temos que estar preparados. Na Com pandemia certeza. anterior, essa pandemia do Covid, a gente não tinha onde trabalhar, eram muito poucos laboratórios. Né? E era até da agricultura, não é nem na medicina humana que tinha laboratório, não. Era o Ministério da Agricultura que tinha um NB4, que facilitou muito a vida, e foram construídos vários, né? Durante e pós-pandemia. O importante agora é manter essa estrutura, a gente está preparado tem que estar né, em prontidão, né, com esses laboratórios de fácil retomada, né? Mas é uma questão, na minha opinião, de política de Estado, não pode ser uma política de governo. O Brasil peca muito por ter muita política de governo e não de Estado. A gente tem que pensar em 5, 10 anos.
né? Não dá para pensar. Você vê que a política própria das PDPs, né, teve um boom, aí caiu, aí agora volta de novo, aí volta a cair de novo. Quer dizer, é uma gangorra, né, as políticas públicas. E essas políticas teriam que ser mais perenes, até para as empresas, principalmente produtoras de IFA, que são empresas que envolvem grandes investimentos, mas tem que ter um mercado de médio e longo prazo, porque senão também você não sobrevive. Quer dizer, qual empresário que vai investir em uma planta nova de qualquer IFA que for, né, se você não tem segurança jurídica, você não tem a segurança de ter um mercado equilibrado ou né, conhecido e sem novidades, né? Fica muito difícil para o empresário investir grana e a gente ter, né, uma tranquilidade na produção de IFA. Volto a dizer, o que está se construindo é uma política de Estado, e tem que ser de Estado, né? Os concorrentes não jogam com as mesmas armas que a gente necessita jogar aqui no Brasil, então tem que haver essa harmonização, né, de exigências do produtor brasileiro com os importados, porque senão fica muito difícil competir, né? Já é difícil pela característica do custo Brasil, que é uma coisa, né, surreal. E, além desse custo Brasil, a gente tem essa diferença de exigências, né, tanto regulatória, quanto sanitária, quanto trabalhista, quanto ambientais, né, que dá uma distorção nesse mercado que fica muito difícil. Então, o desafio é grande, muito grande. O cenário, na minha opinião, não é favorável, né? A gente vai evoluir, estamos evoluindo, vamos evoluir, mas a independência que seria, né? Eu acho que a gente não consegue, mas a gente tem que ter uma base acadêmica, uma base de laboratórios públicos que possa, de alguma forma, dar uma resposta rápida, como foi o exemplo aí da Covid, que foi uma resposta rápida, mas é um desafio muito grande. E a Bifina tem um papel fundamental nessa harmonização, tanto que ela tem empresa privada, empresa pública, né? Tem o doutor Akira, que é médico veterinário também, que é o orgulho nosso da Bifina, né? E multidisciplinar, multi-institucional, é uma instituição que tem todo um cenário, né, de atuação extremamente importante para a autossuficiência do Brasil. Perfeito, a gente já está caminhando para a reta final do nosso bate-papo e eu tenho uma curiosidade porque conforme você foi mencionando todo esse cenário desafiador e ao mesmo tempo no início da nossa conversa você comentou que o Instituto Vital Brasil formou muitos profissionais ao longo aí da sua trajetória. Tá a mão de obra nesse momento? Vocês, um instituto como o Vital Brasil precisa de pessoas que sejam especialistas, né, nesses assuntos para ingressar e o papel realmente dessas especializações no avanço da saúde? Esse é um ponto mais importante, né? A formação do teu do teu grupo de colaboradores é fundamental. As regras, os métodos, os equipamentos, o conhecimento tem que ser muito, mas muito alto, né? É uma tecnologia de ponta, são equipamentos de ponta e, infelizmente, a formação acadêmica está cada dia pior, né? Está muito rasteira, está quase tudo online, né? Educação à distância. Então, o nível de universitário recém-formado é muito baixo. E aí a questão da especialização, e principalmente mestrados e doutorandos, mestrandos e doutorandos, é fundamental, é o que move aqui hoje o desenvolvimento tecnológico. A própria produção, a gente basicamente forma aqui dentro, porque a base a universidade dá, mas a questão específica, a questão que é intrínseca à nossa produção, não tem onde formar, tem que formar aqui dentro. E a gente forma de uma forma holística também. Quem entra aqui sabe controle de qualidade, sabe produção de lidar com o animal, sabe de onde vêm os antígenos, sabe como é que faz a purificação, fracionamento, diálise. Quer dizer, o processo todo, ele não é especialista
num pedacinho. Os nossos técnicos, na medida do possível, né, eles têm uma visão geral da produção, e eu acho muito importante isso, porque além de contribuir, né, com uma boa prática de produção, ele contribui também com ideias, né? Você olhar a área de uma outra pessoa sem ter muita aquele dia a dia, você colabora muito mais. Então, esse intercâmbio interno também é muito grande, né? E a formação é fundamental, sem dúvida nenhuma, e para formar um bom técnico, um bom. É 10 anos, 5, 10 anos para você ter um. E aí vem um outro problema, é fixar a mão de obra, né? Porque abre concurso na Petrobras, abre concurso na Fiocruz, e aí começa, ou empresas privadas mesmo. Então, a gente até brinca que uma das missões nossa também uma das missões é formar recursos humanos. A gente também consegue Sim. formar bastante gente, e é bom isso, que é onde a gente vai, tem sempre um colaborador nosso que está trabalhando em outras áreas. Mas é fundamental, não só para a produção de biológicos, mas para a produção de fármacos e de IFA. É uma área muito, com desenvolvimento muito grande, e a gente precisa de gente bem formada. Não tem como escapar disso, não. Perfeito, doutora Luiz Eduardo, parabéns pelo trabalho do IVB, mais uma vez. E agora, para a gente conhecer um pouquinho do lado B dos nossos entrevistados, quando você não está dedicado à ciência e a buscar aí novidades para nós, o que o doutor Luiz Eduardo gosta de fazer nas horas livres, digamos assim? A prioridade 0000 são os meus netos, né? Meus netos são, sem dúvida nenhuma, os meus amores aí. Ontem mesmo meu filho falou: pai, dá para você? Você dá, toda vez dá, né? Hoje de manhã que não deu, mas Sim, dá sempre, né? Mas são os netos, sem dúvida nenhuma. São a Antônia e o Carlos Eduardo, o Cadu, me envolvem, me alegram, é um absurdo. Neto é uma coisa fantástica. Mas também gosto de jogar tênis, eu também sou normal, né? Gosto de jogar um bom churrasco também, é sempre bom nos fins de delícia. semana. E para relaxar mesmo, eu gosto muito de jardinagem, sabe? De plantas ornamentais mesmo. É o meu passatempo hoje em dia predileto, né? Me distrai bastante. Que legal. Bom, bate-bola, um livro Vamos? que já, um livro que já tenha lido e tenha gostado bastante para recomendar. O, livro, eu até tenho vergonha de falar, porque Não precisa para ter. mim são aqueles livros, para mim é um livro marcante para mim, né? Que foi Nove Amanhãs, do Isaac Asimov. É um livro, eu li na década de 70, provavelmente, e me marcou, né? Me fez viajar, aquele livro que, sabe, você se prende mesmo. E eu sempre gostei muito de ficção científica. Então, o Isaac Asimov, ele tem outros livros, mas Nove Amanhãs, para mim, mudou o meu pensamento, né? Então, é o que recomendo. Tem hoje agora outro que me impactou também, Então Olhe nos Meus Olhos, que foi o lançamento do meu filho, ele lançou o livro agora, então me Que legal. impactou também. Foi até uma surpresa, não esperava, mas é um romance que ele escreveu, Então Olhe nos Meus Olhos, o Gustavo Cunha. Aí foi uma alegria pessoal, né? É um livro bom e tal, mas o que me impactou, sem dúvida nenhuma, foi Nove Amanhãs, do Isaac Asimov, sem dúvida nenhuma. Ah, mas parabéns pelo filho, autor de livros, É, nobre profissão, com parabéns. certeza. Séries, filmes, é Hum, adepto, tem algum que marcou? Pode ser pois antigo também. mas então, esse que é o problema. E vão achar que eu sou pré-histórico, né? Mas um filme que me marcou profundamente foi Ben-Hur, né? Ele foi produzido em 1959, mas eu nasci em 59, mas eu assisti com 8, 10 anos, mas ele me impactou pela grandeza eram 3 horas e meia de filme, aquela coisa épica, sabe? Aquilo me impactou de uma forma assim, gente do céu, o que é isso, sabe?
um negócio absurdo. E um outro filme, aproveitando a antiguidade aí minha, foi o 2001, Odisseia no Espaço, que também, sem dúvida nenhuma, ali até a inteligência artificial dominando a inteligência natural, né? Quando a máquina domina o homem. O negócio assim também foi super impactante. É um filme também, né, icônico, né? Mas são dois filmes que, sem dúvida, são antigos, mas são marcantes. Tá certo, eu também sou super adepta. Um dos filmes É, favoritos da minha vida é Star Wars, que é de 77. Star Wars também. Mas Star Wars é mais light, né? Aquela coisa, né? Fluida, né? Mas o Sim. 2001, Odisseia, impacta pela possibilidade da máquina dominar o homem. Então é um negócio interessante, muito interessante o É filme, do sem dúvida visionário nenhuma. cineasta Stanley É, Kubrick. Stanley Kubrick, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Doutor Luiz Eduardo, eu agradeço demais o nosso bate-papo, agradeço demais por compartilhar, ter tido a gentileza de ceder seu tempo para compartilhar essa história tão incrível para o nosso país, que é do Instituto Vital Brasil. Obrigada mais uma vez em nome da Abifina. Eu que agradeço, Juliana, a possibilidade de falar do Instituto Vital Brasil, que é uma instituição que está na cara que eu sou apaixonado, mas principalmente do cientista Vital Brasil. É um brasileiro que todos deveriam ler a biografia dele, que ele estudou medicina com muita dificuldade, ele foi um exemplo, é um negócio impressionante a vida desse cientista Vital Brasil. Vale a pena aprofundar na história dele. E principalmente agradecer à Bifina e ao corpo técnico da Bifina, que eu sou fãzão aí de todos, né? As meninas aí da Bifina, né? São fantásticas, elas são de uma competência assim bastante grande. E agradecer a Bifina, né? E participar dos 40 anos dela foi um convite muito especial para mim. Eu que agradeço você também pela sua simpatia e inteligência. Que ótimo, muito obrigada. Agradeço demais a você por ter nos escutado ou por ter nos assistido. Curta e compartilhe esse episódio. E para conhecer mais sobre o trabalho da Abifina, acesse www.abifina.org.br. Até a próxima. Tchau.